João Paulo II afirma que pelo fato do verbo, que é Cristo, ter se encarnado, o corpo entrou na teologia pela porta principal. Jesus Cristo se encarnou num corpo humano, certo? Certo, gente? Por este fato, por isso ter acontecido, o corpo e todo o corpo humano entra na teologia. Teologia é o quê? Um estudo de Deus, né? Conhecimento de Deus. Pelo fato de Cristo ter se feito homem, ter se encarnado num corpo, o corpo entrou na teologia pela porta principal. O nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo, tem algo teológico nele. Tem estudos de Deus nele. Este corpo fala de Deus. O seu corpo diz algo de Deus. Por isso que é tão importante a gente conhecer. E a gente saber, porque às vezes a gente tem, aí nós vamos ver daqui a pouco, a gente tem ideias erradas sobre o nosso corpo. Ideias erradas sobre os nossos sentidos. Ideias erradas sobre os nossos desejos. E até mesmo em relação à igreja. A gente pensa que a igreja acha coisas que às vezes a igreja não acha. A gente acha que a igreja diz coisas e a igreja não diz. E João Paulo II, com a teologia do corpo, ele vem fazer como uma libertação. Uma libertação para nós cristãos em relação ao nosso pensamento sobre o nosso corpo. O que é a teologia do corpo? O que é isso, então? Você está falando de teologia do corpo. O que é a teologia do corpo? Né? Alguém já ouviu falar de teologia do corpo? Quem já fez? O que é a teologia do corpo? Sabe não, gente? Gente, é um evento onde nós podemos falar, viu? Podemos partilhar, podemos que vocês possam perguntar, pode levantar a mão, porque como é formação, não é uma coisa assim, o pregador está falando, não. Vocês podem participar. Alguém aqui já ouviu falar de teologia do corpo? Levanta a mão. Quem já ouviu falar? Ouviu falar? Então o que você ouviu falar? O que é? Uma coisa muito boa. Né? Geralmente é assim, não, como é que foi aquele? Não foi muito bom, foi ótimo. Mas eu não sei muito bem o que é não, mas eu sei que é bom. Né? Então vamos lá. É uma coletânea composta de 129 catequeses sobre o amor humano que o Papa João Paulo II proferiu nas audiências de quarta-feira, no período entre 5 de setembro de 79 a 28 de novembro de 84, com algumas interrupções, como suas viagens e o atentado. Aí vem algo curioso, né? Já tinha um costume, não foram todos os papas que mantiveram esse costume, mas já tinha-se um costume que toda quarta-feira, e até hoje tem, o Papa Francisco faz, Bento XVI fez, que toda quarta-feira o Papa tem uma audiência para o povo. Ele chega lá na hora do almoço, na janelinha lá do Vaticano, e faz um ensinamento que chamamos de catequeses. E João Paulo II fez 129 dessas audiências, falando do amor humano. Falando de sexo, casamento, apaixonar-se, sede de amor. Ele fala de tudo isso. Tem partes, por exemplo, na teologia do corpo, que João Paulo II faz análise do Cântico dos Cânticos. Não sei se vocês já leram alguma vez o livro do Cântico dos Cânticos. O livro do Cântico dos Cânticos, segundo João Paulo II, é um livro que fala do amor eros, do amor erótico. João Paulo II fala disso. Foi muito inédito isso. Um papa chegar e falar de sexo, de sexualidade, de uma forma tão aberta. Mas segundo tudo a verdade. O mais interessante é que João Paulo II, antes mesmo de se tornar papa, ele já tinha um trabalho com a juventude, ele já tinha escrito um livro que chamava Amor e Responsabilidade, ele já tinha feito trabalhos com casais, e conta-se quando ele foi para o conclave, em 78, né? Antes dele ser eleito, porque teve um conclave antes, teve 2 conclaves em 78, vocês sabiam disso? Você sabe o que é conclave? Conclave é a eleição do papa. Teve 2 eleições do papa em 78, porque escolheram João Paulo I, ele viveu poucos meses e faleceu, e aí foi João Paulo II, né? Mas quando ele foi para o conclave de João Paulo I, ele já tinha todas essas catequeses escritas. Diz que ele levou na mala dele para lá, durante o conclave, ele terminar de revisar, ele terminar de dar uma olhada. Estava tudo escrito. E aí elegeram João Paulo I, ele voltou para Cracóvia, né? Depois teve o segundo conclave, e aí ele foi de novo, e aí ele foi eleito papa. E
E aí, logo que ele foi eleito Papa, as primeiras catequeses dele, ele já veio falar do amor humano. Ela foi interrompida teve só duas coisas que interromperam. As viagens que ele fez e o atentado. Em 1981, no dia 13 de maio, o Papa João Paulo II levou um tiro na Praça de São Pedro, lá em Roma. E, segundo alguns teólogos, Nossa Senhora de Fátima o salvou principalmente para que ele continuasse a teologia do corpo. Porque alguns vaticanistas que falam que a teologia do corpo vai ser o principal legado que João Paulo II vai deixar. Porque ainda é muito recente. Mas que daqui a alguns anos, como a gente estuda São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e tantos santos antigos, daqui a alguns anos, quando a teologia do corpo for cada vez mais propagada, vai ser o principal legado de João Paulo II. Ele vai ser mais conhecido, segundo alguns vaticanistas, pela teologia do corpo do que por qualquer outra coisa que ele fez. Só que se ele tivesse morrido no atentado, nós não teríamos a teologia do corpo. Porque ele não tinha terminado. Pensa, ele começou em 78, em 79, em 81, ele teve o atentado. Ou seja, não tinha 2 anos, nem 2 anos, que foi em maio, né, começou em setembro. E depois de 81, ele foi até 84, ou seja, a maior parte ainda não tinha sido feita. Só que ele foi salvo por Nossa Senhora de Fátima. E por que ele foi salvo? Porque tem alguns fatos do atentado de João Paulo II que provam para nós que só Deus podia fazer o que foi feito naquele dia para que ele não morresse. A primeira coisa é que a bala entrou no corpo de João Paulo II e por causa de um fio de cabelo, ela não pegou uma artéria, um fio de cabelo. Ela não pegou uma artéria que ele morreria em poucos segundos se tivesse pegado. Por causa de um fio de cabelo, não pegou essa artéria. João Paulo II, assim que tomou o tiro, ele foi levado direto para o principal hospital de Roma. E o melhor cirurgião de Roma estava de folga. O melhor cirurgião de Roma estava de folga naquele dia. Só que não sei se já aconteceu com vocês, quem dirige, que a gente sai de casa, às vezes, a gente vai sempre para o mesmo lugar, e a gente entra no carro, sai dirigindo, e de repente você está num caminho e fala assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Hoje eu não tenho que ir para esse lugar, eu tenho que ir para outro lugar. Não aconteceu isso com vocês? Né? A gente sai de carro assim, e tipo assim, eu vou sempre, por exemplo, levar os meninos na escola. Aí eu saio um dia na hora do almoço, estou indo no caminho da escola, quando eu vejo, não, meu Deus do céu, não tinha que ir para esse caminho, tem que ir para outro. Aí faz um retorno e volta, não é assim? A gente às vezes viaja na maionese, dirigindo, e vai para um caminho. Naquele dia aconteceu isso com o cirurgião. Ele estava de folga, ele pegou o carro e estava indo para o hospital. Aí de repente ele deu nele, disse, nossa, eu estou indo para o hospital, vou fazer um retorno, eu estou de folga. A hora que ele estava procurando o retorno, ele escutou no rádio. O Papa levou um tiro. Na hora ele falou assim, eu tenho que acabar de chegar no hospital, porque Deus me quer no hospital, eu não estou indo para lá à toa. Ele chegou no hospital antes do Papa. E o Papa gastou menos de 10 minutos, acho que menos 7 minutos mais ou menos, para chegar no hospital. Ele chegou antes do Papa. Ele acabou de ouvir, levou o tiro, ele estava pertinho e ele acabou de chegar no hospital. Ele não estava trabalhando naquele dia, ele poderia estar viajando, ele era o melhor cirurgião de Roma. O cara que atirou em João Paulo II era um assassino profissional. Quando João Paulo II encontrou com ele na cadeia, sabe qual foi a primeira frase que ele falou para João Paulo II? Como que você está vivo? Eu nunca errei. Ele falou para João Paulo II, o atirador. E ele era um assassino profissional. E sabe quem prendeu ele? Uma freira. Ele atirou no Papa e saiu correndo. Uma freira viu e derrubou ele no chão e agarrou ele e segurou ele até a polícia chegar. Gente, se isso não for milagre, um assassino profissional armado e uma freira segurar ele, foi isso mesmo, ela derrubou ele no chão e segurou ele até a polícia chegar. Vocês estão entendendo? São fatos isolados que mostram uma intervenção de Deus naquele momento. No entanto, João Paulo II, depois de ter saído do hospital, de ter se recuperado, ele diz que Nossa Senhora de Fátima o salvou e a bala que estava no corpo dele, ele colocou e está até hoje na coroa de Nossa Senhora lá em Fátima, em Portugal. Ele colocou a bala lá na coroa. E consagrou a teologia do corpo a Nossa Senhora de Fátima. Ele consagrou a ela. Né? Então, esses fatos todos mostram para nós que Deus quer essa teologia para nós. Até porque
O demônio queria matar João Paulo II. E uma das profecias de Fátima dizia da morte de um papa. E Bento XVI diz que a oração muda até a história. A oração muda até a história. E Bento XVI diz que foi a oração do povo e a intercessão de Maria que mudou a história. E João Paulo II não morreu, o segundo estava, não dito de forma clara no segredo de Fátima, mas dizia de um atentado que poderia ser fatal na vida do Papa. E Bento XVI diz que foi as orações que mudou essa história. Então tudo isso para a gente entender a grandeza desta formação humana de João Paulo II. São 129 catequeses. Uma observação. Na verdade, João Paulo II descreveu 133, mas ele só proferiu, ele só falou 129.